Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico e pesquisador dos cultos solares dos deuses Apolo, Hélios e Mitra. Estou aqui mais uma vez, com todo prazer, trazendo mais um conteúdo de mitologia grega. Para mim é uma satisfação poder contar com a presença de todos e estamos tendo um acesso bem legal ao canal e é um prazer estar aqui novamente. Bom, na semana passada eu deixei aqui uma reação em relação à questão da deusa Gaia, a deusa Geia, e eu falei que eu voltaria num segundo momento, e de fato estou voltando nesse segundo momento para um fechamento, ainda que eu ache pouco modesto muitas vezes você em dois conteúdos falar de uma divindade tão importante. Mas, de fato, a gente precisa pensar que a deusa Geia, ela faz a sua apresentação, ela faz sua chegada na mitologia grega, preparando o caminho para outras divindades que vão ser super importantes no próprio desenrolar do mito, né? E como eu disse antes, no outro conteúdo, a deusa Geia é a única divindade perceptível que a gente observa que está do começo da mitologia, nas divindades primordiais, até a presença dos contos e das histórias dos deuses olímpicos. É a única divindade, não tem outra divindade, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, em Uranus, que tem uma participação tão importante, depois de sua castração, Uranus perde completamente sua importância. Cronos também perde completamente sua importância depois que é destronado por Zeus. Já dei spoiler aqui, né? Mas, enfim, então, são duas divindades bem importantes. Pensando em termos da participação deles nos contos em que Gaia está presente, não se compara, né? Mas antes de nós continuarmos, vou pedir que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que deem o like, façam comentários. Se você chegou até aqui por conta de alguma indicação do YouTube, convide algum amigo, alguma pessoa conhecida que você sabe que gosta do conteúdo de mitologia grega. Então, eu estou trazendo aqui conteúdos que estão todos ligados aos aspectos de estudiosos da antropologia, da psicologia, da sociologia, filosofia, e também estou trazendo outros profissionais para em vários momentos darem algum tipo de fala aqui, algum tipo de acréscimo ao conteúdo do canal Mitologia Grega de A a Z. Mas antes da gente continuar, e já continuando, eu quero mostrar aqui a todos essa obra aqui, tá? O Martelo das Feiticeiras, o Maleus Maleficarum, e que eu tive o prazer de conhecer ainda no curso de graduação de psicologia, né? Então, nós tínhamos algumas disciplinas, que tinha uma disciplina especificamente que fazia um trabalho em cima do Martelo das Feiticeiras. Esse livro aqui ele é o Manual da Inquisição, ele foi um dos manuais da Inquisição, né? Ele foi escrito em 1484, se não me engano, isso, 1484, por dois dominicanos. E a Inquisição católica e a Inquisição protestante também usou o Maleus Maleficarum, tá? Ela servia para identificar quem seriam os bruxos ou não, né? Havia uma espécie de busca histérica em relação à bruxaria, né? As bruxas e tudo mais e tal. E logo no começo aqui dessa obra, num prefácio escrito pela escritora Rosemarie Muraro, ela faz um comentário de uma pesquisadora chamada Marilyn French, em que a escritora diz o seguinte, isso aqui é uma citação da citação, tá? A pesquisadora, num livro chamado Beyond Power, diz assim: no princípio era mãe, o verbo veio depois. Eu sempre achei essa frase muito forte, né? Quando eu comecei a ler o Maleus, eu achei muito forte essa frase, mas essa frase ela se encaixa perfeitamente dentro da presença, dentro da importância da deusa Geia na mitologia. Eu tinha comentado também no outra gravação que nós não encontramos uma figura feminina, uma figura divina feminina nas grandes mitologias que se ombreasse, que chegasse ao ponto de se comparar, por exemplo, com a importância de Geia, como Geia está presente na mitologia. E na verdade não há, né? Então Geia ela passa a ser sempre citada
com grande deferência dentro da mitologia grega, sendo sempre buscada, sendo sempre procurada por várias divindades como se fosse uma fonte de sabedoria inesgotável. Bom, também no outro conteúdo que tinha sido falado, eu tinha alertado de que nós estamos dentro dos deuses primordiais. Quando nós estudamos os deuses primordiais, nós estamos estudando personagens que estão diretamente associados aos fenômenos naturais, né? Aos fenômenos naturais. Então, assim, era natural que houvesse a divinização da natureza, era natural que se divinizasse os fenômenos inexplicáveis pelo período. Então, o nascer do sol, o pôr do sol, o céu estrelado, o sol que caminha no céu, as plantas que nascem espontaneamente, tudo isso era muito maravilhoso para o homem do período, né? Para o homem antigo. E é claro, era natural que eles vissem por trás de toda essa ação, uma ação relacionada a algo divino, algo misterioso, algo que era muito maior do que ele, porque ele não conseguia fazer aquilo, ele não conseguia reproduzir aquilo em momento algum. Então, quando a gente observa, por exemplo, a importância e a presença de Geia, a gente observa que Geia, de fato, é essa grande mãe ligada aos fenômenos naturais no aspecto mais amplo possível, recordando aquilo que Hesíodo tinha dito, que Geia é a sede irresvalável dos imortais e dos homens sempre. Então, a partir daí, Geia vai dar sustentabilidade a toda uma construção de entendimento das crenças no aspecto mais amplo possível. Há um momento em que Apolo, lá nas Metamorfoses acontece essa situação, quando ele enfrenta Piton. Eu deixei até registrado numa gravação aqui do canal Mitologia Grega de A a Z, quando Apolo, muito orgulhosamente, ele chega num canto lá onde tinha a serpente Piton, e ele mata a serpente Piton a flechadas. Tá. Os estudiosos eles são praticamente unânimes em dizer que a serpente Piton ela estava ligada aos cultos da terra, ela estava ligada aos cultos de Geia, e não é à toa que um deus que representa tanto o dito simbolismo da inteligência, como se fosse uma contraposição entre a natureza que o homem não conseguia controlar e um Deus que agora é o Deus da profecia, o Deus da saúde, ele chega e mata Piton. Os estudiosos eles identificam que ali, nesse relato, desse confronto mitológico em que Apolo acaba matando Piton a flechadas, nada mais é do que o confronto entre cultos patrilineares e cultos matrilineares. Então havia o resquício ainda, a presença, a permanência dos cultos ligados à Mãe Terra, e que Piton seria uma representante, até porque Piton, a gente vai entender a presença de Piton dentro da natureza com relatos posteriores. Imediatamente ali nas Metamorfoses, Piton estava apenas levando terror, como o escritor diz, né? Estava levando terror aos corações humanos. E Apolo vem e Apolo mata Piton a flechadas. Ora, esse inimigo foi tão importante que Apolo passa a associar as suas sacerdotisas com o nome de pitonisas, porque ele ficou muito orgulhoso do que ele conseguiu. Ele matou aquele inimigo tão perigoso. Piton, pelo que se relata, não fez absolutamente nada contra ele, né? Piton, segundo os relatos lá de Ovídio, ele representava uma espécie de ameaça aos povos. E o deus, em algum momento, ele toma as dores desses povos, ele pega sua aljava e suas flechas e seu arco e mata Piton. Então, assim, a gente observa de que, de fato, houve um confronto, e nós sabemos que houve esse confronto, né, entre as culturas matrilineares e as culturas patrilineares, em que, num processo sócio-histórico praticamente inevitável, as culturas que estavam mais ligadas à belicosidade, à guerra, aos conflitos, elas foram de fato se instalando, penetrando, destruindo cada vez mais esses processos, essas culturas, essas sociedades que estavam ligadas às divindades da Terra. E, como uma consequência meio que diria
do vencedor sobre o vencido, perdão, do vencedor sobre o vencido, passando-se a atribuir elementos questionáveis ao perdedor. Agora, mesmo que tenha acontecido isso, no caso do culto a Geia, ou no caso da personagem Geia, isso não acontece. Ainda que a gente possa identificar, e talvez vocês me recordem aqui, vão recordar, de que Geia, na mitologia grega, é atribuída à criação do maior monstro que já existiu, que é Tifão. Quando surgem os casais primordiais, por exemplo, Uranus e Geia, eles criam monstros, eles geram monstros, mas os monstros são gerados pelos dois, né? Quando vem Cronos e Reia não geram monstros, Cronos e Reia geram os futuros deuses olímpicos. Então, quando é que os monstros surgem? Os monstros surgem quando Geia está gerando sozinha. O maior exemplo, um dos grandes exemplos que a gente pode recordar, é a geração dos gigantes, né? Que eram seres híbridos, metade serpente, metade tinham um estilo, um corpo antropomórfico, mas com vários braços, com cabeças que os cabelos tinham serpentes, e nós podemos recordar novamente Tifão. Então, ainda que a gente perceba que pode ser atribuído a Geia a geração de monstros, a gente também observa que Geia, o mito, foi entendido como um princípio feminino que poderia trazer o equilíbrio e trouxe dentro da mitologia. Em vários momentos, o oráculo de Geia vai ser fundamental para com que os deuses eles encontrem o seu norte. Infelizmente, a gente não observa isso, por exemplo, entre outras mitologias, em que o princípio feminino ele seja tão referendado, ele seja tão servir de referência mesmo. Nós não encontramos isso, né? Nós encontramos sempre o princípio feminino, ele, quando é citado, ele sempre sendo uma espécie de poder subalterno, de um poder coadjuvante, mas não se ombreando. A gente observa, mas eu vou falar isso depois, mais adiante, no caso de Hera, que ela é um poder que se instala no Olimpo ao lado de Zeus, mas em momento algum, mesmo sendo irmã, né, mesmo sendo consorte, mesmo sendo a esposa, a deusa dos relacionamentos, a deusa dos relacionamentos lícitos, né, a deusa da família, Hera não se ombreia a Zeus, como nós podemos encontrar o caso da presença singular, da presença solitária de Geia. Então, a gente observa de que a forma como foi relacionado o mito, no princípio, lá no passado, em que essa divindade estava sozinha, ela foi muito mais aprazível, agradável e equilibrada do que quando depois os princípios femininos eles começam a apresentar e demonstrar problemas. Eles começam a apresentar desarmonia. A Hera é famosa dentro do seu mito por ser uma perseguidora, por não dar importância à família, ainda que curiosamente ela seja a deusa da família, né? Então, se a gente observa o comportamento dela em relação aos seus filhos, não dava muita importância para eles. Qual era o foco dela? O foco dela era o esposo, o foco dela era perseguir o esposo para saber se ele estava tendo algum tipo de relacionamento adulterino ou não, ou de perseguir os seus filhos, os filhos que ele tinha fora do hierógamos. Não vai se observar isso em Geia, não vai se observar isso em Gaia. Então, Geia vai ser de fato a sede irresvalável dos olímpicos, vai ser a sede irresvalável dos titãs, né? Vai ser a sede irresvalável dos homens e vai com certeza perspassar por todos os problemas e todas as situações dentro da mitologia grega como uma divindade praticamente intocada. Bom, eu não vou mais me estender aqui nas minhas considerações, quero apenas dizer que, para finalizar, então Geia é a deusa que vai trazer ao mundo os titãs, que também são divindades extremamente importantes e que são os preparadores, a visão da natureza começa a se moldar na mente humana e esses titãs, ainda que eles possam simbolizar também ainda elementos naturais, mas eles começam a ser mais burilados, eles começam a ser mais trabalhados para com que futuramente
eles possam dar origem aos Olímpicos, ainda que a própria geração dos Olímpicos não tivesse sido desejada pelos pais, né? Pelo pai, perdão, não pelos pais, pelo pai, porque Cronos tinha receio de que um filho tomasse o poder e ele encerrava todos dentro do seu ventre, ele engolia todos inteiro. Bom, então é um prazer ter chegado até aqui com vocês. O nosso caminhar dentro da mitologia grega está apenas começando. Se você chegou até aqui, volto a dizer, em relação, por exemplo, a alguma indicação do YouTube, é um prazer contar com a sua presença. Ative as notificações, deem o like, faça algum comentário, convide pessoas amigas para estarem aqui presentes conosco. Eu estou publicando conteúdos semanalmente. Eu adicionei ao canal dois capítulos especiais, um que são relatos das metamorfoses do Ovídio e o outro que eu criei chamado Mitologia Grega em Verbetes. Então dá mais ou menos 3 publicações semanais para um canal que está de bom tamanho, tá? Então assim, eu percebo que muitos canais que são canais grandes não têm essa produção. Em geral são canais semanais. Mas para mim é um prazer poder me dedicar, pesquisar, e eu tenho muita fonte de pesquisa, felizmente, para com que eu possa trazer aqui sempre conteúdos importantes, relevantes para o nosso debate. Quero deixar aqui meu forte abraço, um prazer estar aqui com todos. Então vamos dar continuidade no próximo encontro aos princípios divinos, né? Os princípios divinos que estão sendo trazidos de maneira mais elaborada com a chegada dos titãs, e entre essas produções vamos contar com a presença de convidados muito particulares. Vou deixar aqui um forte abraço para todos, até breve, e fico esperando todos aqui no canal novamente, no canal Mitologia Grega de A a Z. Até mais!